Fala aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aí ao canal Pou.Dividendos. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje o nosso assunto é quanto vale a ação. Deixa eu ir lá para o meu PowerPoint aqui. Então, quanto vale a ação? E hoje o conteúdo ele foi extraído e inspirado no livro de Décio Bazin, Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde. Um excelente livro, uma obra-prima e recomendo muito a leitura para todos vocês aí que estão me seguindo aí no canal. E se vocês estão gostando, não esqueçam aí de fazer a inscrição, de me acompanhar, de me dar aí o feedback, de curtir o vídeo e de comentar também se está gostando, se não está, para que a gente possa interagir e ter uma ideia aí melhor do que vocês estão achando, do que vocês gostariam de ver. Mas esse material aqui eu acho que é fundamental e eu coloquei como proposta explorar bastante os capítulos, o conteúdo, as ideias de Décio Bazin. Então estou aprofundando aqui um pouco mais e esse vídeo é justamente para isso, para mostrar, né, com base nesse material tão rico que o Décio Bazin nos proporcionou, deixando aí um verdadeiro legado. E fico muito orgulhoso pelo fato de ser um brasileiro, de ter essa visão assim ampla, madura sobre o mercado financeiro e que hoje vai nos ajudar muito a entender melhor essa metodologia do investidor pessoa física que vai para o mercado de ações com o propósito de fazer poupança, de comprar ativos de empresas sólidas, boas pagadoras de dividendos, que na visão do Décio Bazin na verdade, o único motivo para se comprar uma ação. Então, defendendo essa tese e praticando essa metodologia, porque a metodologia é isso, é um conjunto de princípios, não um conjunto de regras. E esses princípios são muito úteis para nós, investidores, pessoa física, para pensarmos como tais. A gente não precisa pensar, por exemplo, como corretores, nem precisamos pensar como gestores. Esses são os tais profissionais do mercado, que têm no mercado o seu ambiente de trabalho. Nós não, nós olhamos e vamos para a Bolsa a fim de fazer poupança, a fim de identificar ativos que vão nos proporcionar uma renda diferenciada. E como o Décio Bazin estabeleceu bem, o 6% é de praxe. Então hoje, nesse vídeo, nós vamos ver o que não é a metodologia do Décio Bazin, o que não é a metodologia de buscar dividendo. Nós vamos focar isso, o que não é essa metodologia, em função do levantamento que o próprio Décio Bazin fez, entrevistando corretores, gestores, e quais foram os outros? Gestores, corretores e operadores do mercado. Então, e foi interessante que cada um trouxe uma perspectiva diferente. E a pergunta que ele colocou para cada grupo, foi essa: qual é o preço justo de uma ação? Quanto vale uma ação? Então, os tipos de resposta eu registrei aqui nessa apresentação para a gente poder meditar e refletir em cima de muitas das respostas que foram dadas ao Décio Bazin de profissionais que fazem ali da Bolsa o seu dia a dia, o seu ambiente de trabalho. E a forma como eles percebem ou até são indiferentes a essa questão do preço justo, que para o Décio Bazin e para a gente importa. Por quê? Porque a gente quer pagar um preço que seja justo e que possa nos trazer uma remuneração diferenciada. Então o preço nesse aspecto ele importa.
E a gente aprende com o Décio Base como avaliar esse preço justo, como chegar a esse número, usando uma métrica muito simples, que eu já falei aqui no canal, que já está à disposição, mas no final dessa apresentação eu falo novamente e a gente revisita esse conceito que o Décio Base deixou aí como referência, como métrica, e que, de novo, não me canso de repetir, uma métrica muito útil aqui para a nossa análise. Nos coloca, nos situa na nossa capacidade de avaliar uma empresa, e é um excelente ponto de partida. É claro que todos nós podemos aprofundar nessa análise. Então, a pergunta, né, quanto vale uma ação? E interessante que ele recebeu respostas de corretores, isso aqui é uma observação minha, muito relacionada ao momento do mercado. Então, ele teve respostas como, para mim não interessa, eu sou apenas um intermediário, na bolsa você só sabe se fez bom negócio mais tarde, se o papel subir. Essa aí é uma clássica, né? E então, assim, se você comprou o papel e o papel subir, quer dizer que você pagou um preço bom e se deu bem. Então, a avaliação vai depender do futuro, do próprio mercado, e se a ação vai subir. Essa foi a resposta que ele recebeu logo de saída. Então, não é uma boa forma de você avaliar o preço justo de uma ação, com base em fluxo, com base na subida ou queda do preço da ação. Mas, enfim, então foi esse tipo de resposta que ele recebeu. Clientes com ordens limitadas para compra. Isso é muito comum, a gente vê pessoas... Eu tive uma pessoa me perguntando, será que a gente consegue realmente enviar uma ordem limitada, esperar o mercado chegar no nosso preço? Né? Alguns chamam de abrir a boca de jacaré, esperar o preço cair. Olha, tudo é válido, né? Cada um usa a forma como achar melhor. Como eu falei, a metodologia não tem regras, ela tem princípios. Mas, uma vez utilizada a métrica de Décio Base e satisfeita a remuneração, né, satisfeita o critério que o investidor deve exigir para receber remuneração em função do preço que ele paga pela ação, eu não me importaria. Um exemplo que está acontecendo agora, por exemplo, que a gente até chegou a avaliar, né, como exercício, de novo, não é recomendação, aqui a ideia não é trazer recomendação de venda ou compra, mas de melhorar a educação financeira de quem segue o canal, para poder estar mais capacitado de avaliar a empresa e tomar suas decisões com base em algumas métricas, como essa que a gente utiliza aqui do Décio Base. Então, se, como eu estava dizendo, Taesa, parece que mudou de patamar na análise que a gente fez em função de dividendos. Tem o potencial de continuar pagando bons dividendos como pagou ano passado, que já foi uma mudança de patamar. E a gente olhou lá que foi quase o dobro. E agora já declarou um dividendo recentemente, que vai pagar em maio. E, coincidentemente ou não, o preço só vem subindo nos últimos dias, mudou de patamar. E na avaliação, no exercício que a gente fez, satisfaz o critério lá, né, de multiplicar os dividendos por 16,67 e você ter lá e calcular o yield e o preço justo. E segundo a métrica do Décio Base, indica ali um desconto. Se esse novo patamar de dividendos estiver correto. E se ele se repetir esse ano, no ano seguinte. Então, quando você faz essa avaliação, na minha opinião, tá, não é tão importante você tentar fazer com que a empresa chegue ao seu preço de compra e enviar uma ordem limitada. Porque não faz muito sentido. Se você for comprar 34, 35, 36 Taesa,
não faz muita diferença. Então, você já tem um patamar ali, você já tem uma margem de segurança, você já tem um colchão de segurança, como queira chamar, você já tem bastante margem, segundo a métrica. Claro, a decisão vai em função de cada um, da situação de cada um. Tem outros fatores também para serem analisados, se a pessoa já tem Taesa na carteira, se não tem. Tem N fatores para a gente avaliar, mas com base nessa métrica, já facilita muito o nosso trabalho. E, de novo, né, nós não estamos aqui para comprar momentos do mercado, momentos da empresa. Nós estamos aqui para tentar ter uma ideia de quanto vale a ação. E se a ação já está num patamar que vale a pena, segundo o critério que a gente utiliza, eu acho que não tem por que ficar ali esperando cair mais alguns centavos, enfim. Porque o patamar já mudou. Diferente, por exemplo, quando você olha uma ação de Itaú, que estava a 35, 34 antes da pandemia, depois quando veio a pandemia caiu para 21, 22, foi uma mudança de patamar. E agora está lá em torno de 27, 28. Então, houve realmente mudanças de patamar. O yield esse ano ficou, né, ano passado, ficou comprometido por causa do Banco Central, proibiu, limitou. Enfim, tem nuances que a gente tem que avaliar em função do setor, que são específicos e peculiares a cada empresa, que a gente vai ter que avaliar, além da métrica do Décio Base. Mas uma coisa que, né, o método não é você tentar acertar momento, timing. Como já dizia Peter Lynch, o grande gestor americano. Perguntavam para ele qual o melhor momento de comprar as ações. Falou, olha, não sei. O melhor momento de comprar ações é quando você tem dinheiro. Quando você tem capacidade de fazer poupança através da bolsa. Que essa é a mentalidade. Essa é a forma correta de usar a metodologia. E você vai avaliar a empresa para saber quais que vão satisfazer o seu critério. Então, esse negócio de tentar acertar momento, de comprar momento, não é isso. Né? A metodologia não é tentar acertar tempo, tentar acertar momento, tentar acertar timing, tentar reconhecer quais são as empresas que estão atrasadas. Isso não existe no nosso universo aqui, dominado pela filosofia do Décio Base, pela mentalidade do Décio Base. Não tem esse negócio de empresa atrasada, que foi uma das respostas que ele recebeu, que o departamento estabelece uma lista, olha, essas empresas estão atrasadas. Aqui ou a gente usa a métrica ou não usa. Então, é uma métrica que é um divisor de águas. Ou ela está num preço bom, para nós recebermos uma remuneração igual ou maior de 6%, ou não. Então, não preciso ali ficar contando centavos, esperando cair mais um pouco. Tem a história, né, do professor de finanças que estabeleceu lá uma métrica, um preço, e que o mercado tinha que chegar ao preço dele, e acabou que ele nunca comprou a ação porque o mercado nunca chegou no preço dele. Ele fez tudo certo, fez a avaliação correta, mas por causa de centavos ele acabou não entrando numa ação, porque ele é professor de finanças, porque ele sabe muito, porque ele tem um conhecimento técnico muito aprofundado, que às vezes até atrapalha. E o mercado nunca chegou no preço dele, e ele nunca entrou na empresa e não pôde prosperar junto com aquela empresa, por causa dessa questão aqui de timing, de tempo. Então, muita gente avalia preço em função do timing do mercado. E isso não é a metodologia que está sendo sugerida, proposta aqui. A metodologia aqui, proposta pelo Décio Base, quem está explorando bastante, é saber se a ação é remunerativa e se ela satisfaz o nosso critério de preço justo, que é um yield igual ou acima de 6%. Ok? Então, vamos passar aqui para o segundo grupo. E esse segundo grupo já tinha a tendência de avaliar risco. Eram gestores. Então, um chegou a dizer, não existe essa coisa de preço justo. Preço justo é o que o mercado está disposto a pagar.
Então, né, a teoria aí da eficiência do mercado, porque o mercado consegue incorporar todas as informações disponíveis e assim ela consegue precificar eficientemente o preço justo da ação. Um papel novo, IPO, até concordo, né? Não tem muitos parâmetros, é difícil avaliar, então tem que esperar o mercado fazer preço. Tudo bem, mas o próprio Luiz Barsi recomenda, não gosta de IPO, realmente fica difícil, não tem histórico. Então, não tendo histórico, que é uma das métricas e fundamentos utilizados nessa metodologia, a gente gosta de olhar o histórico de dividendos, se é consistente, é o mapa que a gente tem na mão, e se a empresa pagou consistentemente dividendos ano após ano e dividendos crescentes, a probabilidade de continuar pagando é alta. Se ela é lucrativa, se os fundamentos estão todos em ordem, se o parâmetro satisfaz o nosso critério, então fica mais fácil de avaliar. Claro que ninguém tem bola de cristal, ninguém tem como saber o que vai acontecer no futuro, mas inspira mais confiança, mais segurança nós comprarmos um ativo que é remunerativo e que tem um histórico muito longo, muito consistente e que apresenta bons fundamentos. O IPO já não apresenta essas características. O gestor também tem outras características, ele tem que investir conforme a lei, no caso aqui foi mencionada a lei de previdência complementar. É até interessante porque disse que ninguém vai sofrer um processo se investir de acordo na lei, de acordo com a lei. Então, você vê que existem forças ocultas atuando no mercado, grandes fundos estão debaixo de regulamentações, o próprio gestor, e ele tem que seguir aquelas regras. Então, não necessariamente sempre vai estar em busca do melhor preço, ou de critérios como a gente utiliza aqui. Essa é uma das vantagens, e é bom a gente refletir sobre esse tema, porque o investidor, pessoa física, está livre dessas regras, desses regulamentos. Nós não temos que aplicar segundo uma regulamentação. Nós simplesmente temos que buscar o preço justo. Quanto vale a ação? E avaliar de tal forma que a gente possa tomar uma decisão coerente com a metodologia, com os princípios que nos são apresentados pelo Décio Bazin, pelo livro e pelos fundamentos do buy and hold, de quem busca dividendos, de quem busca remuneração através da Bolsa, quem faz poupança através da Bolsa, quem é investidor de longo prazo, quem tem carteira previdenciária. Então nós vemos aqui outros argumentos que não tem muito a ver com o preço justo. Então outro aqui respondeu que o importante é a qualidade da empresa. Tudo bem, todos nós sabemos quais são as melhores empresas da Bolsa. Mas quando a gente quer comprar uma ação que seja remunerativa, nem sempre as melhores empresas da Bolsa vão me remunerar adequadamente ou satisfatoriamente. Então, esse critério é muito importante. É claro que eu quero qualidade nas minhas empresas, é fundamental. Nós não estamos aqui nos aventurando, mas aqui alguns gestores, e é bom aqui também distinguir cabeça de gestor é diferente de cabeça de investidor pessoa física, isso é muito importante deixar claro, porque o gestor de multimercado, por exemplo, ele está preocupado com performance, ele tá jogando um outro jogo, ele depende de performance para sobreviver, e são pessoas muito inteligentes, muito capacitadas, entendem muito de mercado. Aqui a ideia não é diminuir a profissão, a estatura, o papel de ninguém. Não, aqui o objetivo é dar uma perspectiva em que a gente também não fique à mercê ou sobremaneira influenciado por gestores só porque são profissionais do mercado. Eles estão ali defendendo outros interesses. Eles são bem pagos para isso. O analista é pago para emitir uma opinião, o gestor é pago para entregar uma certa performance, mas nós, investidores pessoa física, não estamos presos
atrelados a esse tipo de compromisso. Nosso único compromisso é com o nosso patrimônio. Então, usando esse critério, nós podemos encontrar excelentes oportunidades, sem precisar fazer uma análise macroeconômica, sem precisar conhecer modelos quânticos complexos, sem precisar fazer long e short. Quem quiser seguir gestor que sabe fazer isso, né, e que tem histórico sobre isso e que talvez esteja até ganhando dinheiro com isso, ótimo, maravilha. Mas aqui a metodologia não é isso. O negócio é não misturar as coisas. Então a metodologia não é você ter uma performance ou bater o Ibovespa. Isso não é comprar uma ação remunerativa. Isso não é aplicar a mentalidade, a cultura que Décio Bazin deixou como legado na hora de estabelecer um critério para a compra de uma ação. Então ele está mostrando todas essas perspectivas e eu estou aqui refletindo junto com vocês para a gente entender que existem outras percepções e que às vezes, infelizmente, predominam e acabam influenciando o investidor pessoa física. Por isso que a educação financeira ela é importante para saber o que a gente realmente espera da nossa carteira, o que nós queremos alcançar com a nossa carteira. Então, a avaliação de risco, ela é importante, porque o risco, na verdade, no mercado acionário, ele é oscilatório. Não é de você perder tudo, é dele oscilar, vai ter oscilação, mas no médio e longo prazo, as empresas se valorizam, o dividendo aumenta, os lucros aumentam e o preço acompanha, apesar das oscilações. Então, essa avaliação de risco, ela vai depender. Para um gestor de multimercado, essa avaliação é muito importante. A volatilidade tem que ser mensurada, porque para ele pode significar até o emprego dele, enfim, o futuro do fundo. Então, ele tem que estar preocupado com isso. Já o investidor pessoa física, não. Inclusive, uma oscilação maior pode representar uma grande oportunidade para o investidor pessoa física. As incertezas, né, são amigas do investidor pessoa física. E não há oportunidade sem incerteza, porque é na incerteza que o preço é achatado. E quando você tem um preço achatado, mas com um dividendo sustentado, você ganha como investidor, você agrega valor à sua carteira, porque você consegue colocar mais ativo na sua carteira, porque o preço está descontado. E um ativo que te remunera bem, que tem uma remuneração diferencial, que te remunera acima da média. Então, essa dinâmica é que é importante entender. Por isso que, mais uma vez, tem que repetir aqui. Essa metodologia não é para jogar o jogo da performance, do desempenho, de bater o Ibovespa. Esquece isso. Esquece performance. O que a gente quer é ter oportunidade de comprar ações que vão nos remunerar igual ou acima dos 6%. É a métrica utilizada pelo Décio Bazin. Então vamos aqui na terceiro grupo que o Décio Bazin interrogou, questionou, e que já é um grupo aí que está mais preocupado, grupo ali de operadores, mais preocupado com a dinâmica do mercado. Então, a gente vê aí muito a questão da lei da oferta e procura. Realmente, a lei da oferta e procura vai sempre influenciar preço. Isso é fato. Mas não é algo que preocupa o investidor pessoa física. Nós não estamos jogando esse tipo de jogo. Nós não estamos querendo ser mais esperto do que o mercado. Nós simplesmente queremos comprar uma ação remunerativa que por um preço que seja justo, por um preço que ofereça uma certa margem de confiança, de conforto, enfim, de proteção. É disso que nós estamos em busca quando nós vamos para a Bolsa. Então, a nossa preocupação não é o fluxo. Está entrando aí um grupo de estrangeiros para investir numa empresa XYZ. Tudo bem, a gente até fica curioso de saber. Mas é importante saber disso? Não é, isso aí é um outro jogo.
Isso aí é um jogo do marketing para assinar, talvez aí para você saber informação que alguns poucos têm acesso, mas não é o nosso jogo. Não é o nosso jogo. Não é isso que a gente quer. A gente não quer tentar ser mais perto do que o mercado, tentar ser mais perto do que os computadores, do que os caras formados em Harvard e que estão ali em Wall Street, têm muita experiência. Não é esse o nosso jogo. A gente pode tirar esse peso das nossas costas. Não tem essa expectativa em cima de você e de mim, de nós superarmos, né, o mercado, de nós acertarmos o fluxo, de nós nos anteciparmos, né, o item 4 aqui, o segredo é se antecipar. Né, o mercado sabe o que está fazendo. Na verdade, o mercado ele tem um apelido chamado Mr. Market, dado aí pelo Benjamin Graham. Vocês já devem ter ouvido falar. Mr. Market, como um cônjuge, ele tem os seus humores. Um dia ele está para cima, outro dia ele está para baixo, um dia ele está eufórico, outro dia ele está deprimido. E assim é o mercado, ele oscila entre a euforia, o medo, o pânico. E o Mr. Market é assim. Então não dá para prever o humor do cônjuge, assim como não dá para prever o humor do mercado. Alguns trabalham, criam modelos em função disso. Não é o nosso papel. Nós não estamos nesse jogo. E nem queremos descobrir quem consegue jogar esse jogo bem. Eu me lembro uma vez um cliente que já me ouvindo, numa das minhas reuniões que eu fazia, né, com café para os clientes, e ele viu aqui a metodologia de investir, de usar a bolsa como investimento, de receber bons dividendos. Mas ele disse, por que eu vou seguir esse plano de longo prazo se eu posso investir aqui num fundo XYZ e ganhar, né, o dobro disso em um ano? Ao invés de seguir esse plano e só conseguir esse resultado em 3, 4, 5, 10 anos. Então, na cabeça dele, por que aquele fundo XYZ, muito badalado na época, muito conhecido, ele achou que o retorno histórico do fundo seria repetido e que era de praxe aquele fundo dar aquele retorno extraordinário que de fato deu em anos anteriores e que era só colocar o dinheiro ali e que aquela performance iria se repetir. Isso é muita ingenuidade. E não foi. Depois voltou, me procurou e quis conversar, entender melhor essa metodologia. Essa metodologia não é para ficar rico da noite para o dia. Não é para você bater o Bovespa 2, 3 vezes, 10 vezes. Tem gente que consegue fazer isso, ótimo, parabéns, bom para eles. Mas não é isso aqui. Isso aqui você consegue gerar riqueza, mas consegue gerar um bom fluxo de caixa, consegue atingir independência financeira, mas não dessa forma, tentando ser mais perto do mercado, tentando acertar fluxo, tentando se antecipar, né? Não é esse o nosso jogo, tá? Então isso também precisa ficar bem claro. E aí tem essa menção do livro Ações e Precauções, de Gerhard Heinzschel, não sei se é dessa forma que se pronuncia, e que já escrito em 1973, que o Décio leu e disse, olha, eu até tentei, o Décio Bazin, ele diz que tentou criar uma fórmula, mas se complicou lá, achou que o negócio não ficou muito complicado, e esse livro meio que deu uma luz para ele, né? Que realmente para você ser bem sucedido no mercado acionário, e não só o Décio Bazin, como esse livro, né, o próprio Benjamin Graham, falaram, você não precisa conhecer mais do que as 4 operações aritméticas. E o investimento vale pelo rendimento que proporciona. A partir daí, é interessante ver que todo investidor tem um momento ali de inflexão. Ele muda, né? Eu também tive isso. Eu não investi, apesar de eu investir desde os meus 20 e poucos anos de idade no mercado acionário,
Eu não tinha essa mentalidade, essa cultura. Essa mentalidade e cultura eu tenho de uns 10 anos para cá, depois da crise de 2008. Que aí eu fui olhar com mais calma, né? A gente tem que ter sempre um momento de inflexão. E realmente eu comecei a praticar o buy and hold, comecei a focar na renda, nos dividendos, nos rendimentos. E assim eu passei a ficar mais tranquilo com a minha carteira. Mesmo nos períodos de oscilação, como houve outra agora, a pandemia, ao contrário de 2008, quando eu vendi tudo, entrei em pânico, dessa vez eu não entrei em pânico, porque eu já sei que eu preciso de ter as ações para poder receber minha remuneração. Então a chave do sucesso do investimento está aqui, um papel tem que gerar dinheiro. Aí o Décio Base até cita, né, comprar uma ação que não gera rendimento é a mesma coisa que comprar um quadro de pintura, colocar lá na parede da sua sala, esperar ele valorizar ou que alguém apareça querendo pagar mais do que você pagou pelo quadro e você realizar um lucro ali. Então, essa foi a visão dele. Aqui está a métrica, né, do preço justo. É só multiplicar o dividendo por 16,67. Você compara com o preço de mercado, vê se está acima, se está abaixo, se está igual. E a partir daí você tem uma ideia, né, se vai corresponder aí a um yield de pelo menos 6%. Já é uma excelente métrica. Aqui, isso tudo está no livro, eu só repliquei aqui. Então, se você utiliza essa métrica, já no primeiro ano você recebe uma remuneração de 6%. Nada mal nos dias atuais em que a Selic ainda está muito baixa, né? Se você aceitar menos do que isso, você talvez tenha que esperar 4 anos, partindo do pressuposto que você vai reinvestir os dividendos, né? Tudo aqui para fins didáticos, na mesma, não há variável. E aí sim, a partir do 4º ano, você teria um rendimento de 6%. E mostra aqui uma tabela interessante, até para nossa reflexão, que realmente o juro baixo, né, vamos dizer que hoje a Selic, 2, 3 anos, levaria entre 24 a 56 anos para você ter uma remuneração de 6%, reinvestindo juros ou dividendos. Então, olha só, isso aqui é interessante, vale a pena um exercício. Eu não quero me estender aqui, mas mostra por que juros baixos realmente é algo que perde para a inflação, acima de tudo, e o dinheiro não rende, ele não vai a lugar nenhum, né? 1%, 180 anos, olha só, não dá, né? Então, realmente, a questão do yield é mais importante do que a gente pode imaginar. Eu acho que essa tabela serve principalmente para nos dar esse recado. E aqui alguns pontos finais, né, já finalizando aqui. Os rendimentos devem ser perpétuos, olha só que bacana, isso é muito bom, muito importante a gente afirmar, eles são perpétuos e eles podem ser crescentes, mas eles são perpétuos. Então, o dividendo, como o Décio Base diz no seu livro, né, não cometa a imprudência de matar a galinha. Você pode comer o ovo todos os dias, mas não cometa a imprudência de matar a galinha. Então, a importância dos dividendos não é secundária, ok? Então, e ele não considera, né, essa busca por valorização potencial da ação, que parece que todo mundo que entra na bolsa quer ver a sua ação valorizar. Ele fala, olha, esquece, não é isso. Isso é difícil de entender, difícil de aceitar, é contraintuitivo, mas é a proposta aqui do canal, a proposta do Décio Base, e é a proposta aí dos grandes investidores que são bem-sucedidos. É isso, não tem como fugir desse princípio, né? Então, Décio Base, sendo fundamentalista dos pés à cabeça, diz que a cotação depende realmente dos fundamentos, né, balanço, dos dividendos pagos. Então, a gente tem que concordar com ele. E o mercado é que estaria errado se pensasse de outro modo, né? Então, eu gosto muito da forma incisiva que o Décio Base, ele é sensacional, né? Realmente vale a pena, e quanto mais eu leio, eu tenho estudado e relido o livro para poder trazer para vocês aqui esse conteúdo, eu fico até mais admirado, né, com a capacidade dele de ter esse pensamento tão independente, tão, assim,
fora, né, do que a gente vê por aí. Mas, enfim, por isso que ele é uma grande referência para todos nós. O objetivo principal de um investimento não é aumentar indefinidamente o patrimônio. Outra frase brilhante, excelente. Muitos de nós precisaremos complementar. Olha só, ele também é muito pé no chão. Nossa aposentadoria é com a renda dos dividendos. Ele está pensando, não são só os órfãos e as viúvas que precisam de renda extra. Todos nós precisamos. Então, muito bacana, ele é a realidade nossa. Então, o dividendo é muito bem-vindo para complementar a nossa renda e para poder nos levar à independência financeira, né? Ter renda passiva. Acho que esse conceito, já desde então, muito importante, não pode ser jamais esquecido. Se tivermos que vender parcelas do patrimônio para cobrir gastos pessoais, estaremos começando a empobrecer. É isso aí. Não dá para vender patrimônio para pagar conta. Ontem eu conversando com uma pessoa, a gente falou sobre isso. Ele até tomou um susto, ficou me olhando assim com o olho arregalado, porque era exatamente o que ele estava fazendo. Mas nunca tinha parado para pensar dessa forma. Que se ele tem lá um caixa, e ele está usando o caixa para pagar a despesa, ele está vendendo parcelas do seu patrimônio. Para poder, quando ele deveria usar somente rendimento. Rendimento tudo bem. E fazer essa distinção entre patrimônio e rendimento é fundamental para um bom investidor. Então, essa noção, você vê muita gente boa, excelente profissional, pessoas inteligentes, não fazem essa distinção no seu próprio patrimônio, no seu próprio capital. Qual é a diferença entre patrimônio e rendimento? E isso aqui faz toda a diferença, simplesmente reconhecer que há diferença entre patrimônio e rendimento. O rendimento foi concebido para ser perpétuo e para ser legado, intacto aos nossos descendentes. Décio Base vai além, já está falando aqui de planejamento sucessório. Olha que bacana. E realmente, quando você gera riqueza, quando você cria patrimônio, você tem que falar sobre esse assunto. Ele é extremamente importante. E passar para os seus filhos uma cultura de saber gerir patrimônio. É aquela coisa, eu li em outra fonte que patrimônio familiar não é de ninguém, mas é de todo mundo. Então tem que ter essa cultura. Em vez de ficar cada um brigando pela sua parte, o que é de direito, todos deveriam aprender a não só gerenciar o patrimônio, como também usufruir dele perpetuamente, como um legado, né? Cuidar do patrimônio, fazer com que ele aumente. Isso requer um trabalho cultural de geração para geração. E a alegação de que os dividendos retidos capitalizam a empresa pode tratar-se de grande engodo. Ele termina com esse ponto aqui também muito importante, que se a empresa não reparte os dividendos, né, para reinvestir no negócio, nem sempre isso é verdade. Isso é até motivo de debate acadêmico. Eu não quero entrar nesse mérito, já passei um pouco aqui da hora que eu havia, né, previsto para o vídeo de hoje, mas não dá para você achar que o gestor da empresa ele vai dar um tratamento melhor para o capital excedente que você mesmo. E isso é o que o Warren Buffett fez de melhor na sua carreira. Ele falava, não, o capital excedente vem para mim. Você reinveste sim no seu negócio, o quanto você precisar, para manter a taxa de crescimento, para manter a taxa ou a margem de lucratividade, mas o excedente é meu. E, de uma certa forma, nós estamos falando a mesma coisa para as empresas boas pagadoras de dividendos. Vocês tocam o negócio de vocês, reinvestem o quanto precisar, mas o capital excedente é a minha remuneração. E eu faço com ele o que eu quiser. Tá? Essa é a essência do capitalismo, essa é a essência do investidor genuíno, como diz o Décio Base, e essa é a essência aqui do canal. Tá? Então, mostramos aqui, refletimos o que não é essa metodologia de buscar investir numa ação remunerativa e obter rendimentos através do capital investido. Ok? Então é isso, pessoal. Vou terminando por aqui. Esse é o vídeo. Espero que vocês recebam
bons dividendos e deem aí o feedback, né? Curtam o vídeo se gostaram, se não gostaram também pode dar o feedback, comentar. Tamo junto e até o próximo vídeo. Abraço!